Este podcast foi realizado no ano de 2024 com recursos do Funcultura e Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Sonoridades. 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 Esse é o Sonoridades Podcast. Hoje eu tô com meu grande amigo, meu parceiro André Prando. Yes. Bom demais? Qual foi a primeira vez que você ouviu música por conta própria, prestou atenção naquilo e pensou, quero fazer isso também? Sou muito ruim de memória de infância, né? Mas uma assim que eu me lembro muito é do meu pai ouvindo o vinil do Raul Seixas, ouvindo Mosca na Sopa. Muito específica essa música, né? Porque ela é lúdica, né? Tem som de mosca passando, assim, essas coisas pegam a criança, né? Eu lembro, me marcou muito, assim, eu lembro de pegar o vinil do Raul, assim, a figura dele, assim, excêntrica, me chamava muita atenção, desde criança, né? Minha mãe é artesã, então ela tinha um ateliê dela, fazia bonecas de pano de porcelana. Então a minha mãe já ouvia rádio o dia inteiro. Então aí já chegava pra mim muito Roberto Carlos, dupla sertaneja dos anos 90 ali, Zé de Camargo Luciano, Titãs de Chororó, Paulo Daniel, as coisas tudo, assim, eu cresci ouvindo, adoro. Quando que veio isso da música, assim? Comecei a fazer minhas músicas. Eu fazer música, eu como músico, eu acho que partiu da criação. Eu gostava de desenhar desde criança. Depois, na escola, quando a gente começou a aprender sobre sonetos, eu fiquei viciado em escrever sonetos, porque eu era muito da matemática. E o soneto tem número de sílaba por verso, número de verso por estrofe. Tem todas umas regras lá. Então eu comecei a escrever sonetos compulsivamente. Você tem isso ainda, esse soneto? Tem, mano. Tem, vamos pegar aí, é constrangedor. Mas assim, é muito sintomático na real, porque todos eles têm uma temática triste, em geral, que tem a ver com um sentimento de opressão, um sentimento de inconformidade em relação a ser pecador, a estar errado. A sensação que eu tenho é que era um adolescente assim que tava precisando convencer alguém de que podia ser alguém. Eu tinha 13 anos, mais ou menos. Eu quis aprender violão para poder musicar as poesias. Ou seja, então, a música para mim foi uma vontade de compor. O André escritor veio primeiro. Por isso que hoje para mim assim é muito forte. Não hoje, né, mas sempre na minha música assim a coisa da composição foi o impulso principal, né? Naquela época eu escrevia muito em português, mas quando eu comecei a fazer música mesmo, do zero, eu escrevia em inglês, assim, porque eu ouvia muito metal. Adorava Angra, Sonata Ártica, Xamã, Iron Maiden, Black Sabbath, Halloween, essas coisas. Porque meu irmão estudava no Cefetes, e essa época o Cefetes só entrava cabeludo roqueiro, e aí então meu irmão trazia essa bagagem de heavy metal do Cefetes pra mim em CDzinhos, com vários MP3 gravados, sacou? E desse cara metaleiro, pouco tempo depois você ajudou a formar a sua primeira banda. Cara, então, antes dos Mendigos tem uma história maneira, que é... Meu irmão tinha uma banda, a partir da galera lá do Cefetes, que chamava High Sky, tocava nesses eventos de cultura oriental, assim, de otaku e tal. E aí o guitarrista saiu da banda e eu já tinha comprado minha primeira guitarra, uma Flying V. Da Stag, tem até hoje guardado. E aí, cara, ele me convocou pra entrar na banda. E aí eu entrei como guitarrista e backing vocal da banda, que tocava músicas de anime e tokusatsu, essas coisas, em japonês, tudo. Aí em 2007, foi a primeira vez que subi num palco pra fazer um show. A partir de 2009, eu comecei a tocar com Outdoor. Depois virou Mendigos Cientistas. Aí ali eu já compunha, cantava e compunha algumas músicas junto com a galera. A banda, os meninos eram bem fãs, assim, de uma coisa funk rock, tipo Red Hot, assim, das antigas, nos primeiros álbuns. E ao mesmo tempo uma coisa mais pesada, tipo Rage Against the Machine, Audioslave, tinha no essas seu vocal, referências, eu assim. sentia um pouco de Pearl Jam, Isso, nessa época, exatamente. Nessa época eu ouvia muito grunge. Assim. Nessa época eu ouvia muito grunge. E hard rock e tal, assim, enfim, aquela mistureba toda, né? Mas a minha voz vinha muito daí, de uma coisa meio Ed. Quando eu comecei a compor minhas primeiras coisas como André Prando, ainda tinha os resquícios dessa... Do seu primeiro EP, que é o Vão, né? Que foi produzido lá no Expurgação, exatamente.
Mas aí, André Prando vem em 2011. Eu já me inscrevia no Festival Prato da Casa, lá da universidade. Mas nessa época, o Festival Prato da Casa era muito importante. E tinha um lance do vencedor, eles gravavam uma coletânea, um CDzinho de coletânea. Todo mundo gravava um single, sacou? Ganhava tantas horas no estúdio. Que eu já me inscrevia no Prato da Casa como mendigo cientista. Ah, com a sua banda, isso que eu ia E aí perguntar. a gente não passava, cara. E aí em 2011, 2012, eu me inscrevi como André Prando e passei. Você avisou pra galera? Avisei e tal, mas ficou Como é que clima foi ruim, recebido? assim. Ficou uma parada paga? Não foi nada muito grave, não, mas ficou claramente um clima meio merda, assim, né, galera? Em 2012, eu gravei um single com um brother que chama Bruno Guimarães, que ele é DJ, e aí ele gravou uma demo de Inverso no Luz. Então ali, em 2012, no estacionamento da UFES, no festival Prato da Casa, foi meu primeiro show como André Prando. Mas eu tinha noção de que eu ia lançar um álbum ainda. Eu tava guardando as pedradas assim pra algum momento, né? Então ali pro vão eu compus outras, selecionei outras assim. Hoje eu disse ao esqueleto, enquanto vi a carcaça chorar, que eu posso morrer. Tem uma coisa assim, rock, meio referência, uma influência assim de Pink Floyd, mas Comparado aos Só outros, que- ele é mais sequinho. ele é mais seco, ele é mais enxuto, garagem né? assim. Mais vamos garagem. dizer. Vamos dizer assim. Aí tem uma balada que é só o meu violão. Mais minimalista também, tem menos elementos, né? Isso, e uma poesia mais esquisita. Poesia mais. Eu lembro que eu tava lendo na época ali William Blake, Carlos Castaneda, essas coisas. A galera me pergunta muito de referência. Pra mim, os livros são muito mais referência bibliográfica do que outros músicos, outros álbuns assim. O Vão realmente é curioso. Porque, como um primeiro trabalho, acaba que é um apanhado de tudo, né? Mas só a partir do Estranho Sutil, que foi em 2015, Seu primeiro álbum. meu primeiro álbum. A gente começou a gravar ele durante 2014 e lançamos ele em 1º de abril de 2015. Vem o Rodolfo Silva produzir. E foi a partir da experiência com o Rodolfo que eu comecei a entender melhor várias coisas. Do papel do produtor musical, papel do arranjador, o que é uma pré-produção, o que é uma demo, o que é entrar no estúdio, o que é fazer um instrumento virtual. Mas antes disso, você não tinha contato com essa estrutura, com essa metodologia? Cara, não, porque por exemplo, o Vão foi gravado todo muito cru. Tudo que tem no Vão ali foi gravado. A Vera, né? Foi a Vera, instrumento ali e tal. Mas ali, quando o Rodolfo teve contato com o meu trabalho, ele enxergou um potencial que hoje a gente executou, por exemplo, no Iririu. Ele enxergou-se que as músicas tinham uma gama de diferentes gêneros e a composição levava para lugares diferentes, assim, que era possível uma viagem. Ele quis propor para mim que a gente fizesse uma espécie de um Tropicália, um Sgt. Peppers, uma coisa mais experimental, em busca de uma identidade mesmo. E eu não fui capaz de entender o que ele estava falando, apesar de conhecer os álbuns. Eu achava que não, que o que eu estava propondo ali com as minhas demos e com os arranjos que a banda já tocava, porque isso eu já fazia shows. Eu queria trazer aquilo que a gente já tinha ensaiado pro álbum. Ele falava, não, cara, você não precisa fazer isso. Você não precisa se apegar a uma banda. Você pode trazer todo mundo pra gravar. A gente pode trazer outras pessoas também. Ele me deu essa informação, mas eu não fui capaz de acatar. Eu era muito ainda medroso. Você né? fez Muito... com a sua banda mesmo, o disco? Eu tinha medo. Acho que eu Não não saiu da zona de conforto. Acho que eu não tinha entendido muito bem. Mas chegamos num resultado maravilhoso. Estranho Sutil, até hoje, assim, é um álbum que a galera... a galera que acompanha meu trabalho, assim, a galera ama as músicas do Estranho Sutil e realmente é um repertório muito bom, assim, as composições. Quero uma amiga vagabunda, porque vagabundo eu sou. Criatura inocente, boy. São meus impulsos nervosos naturais. Foi o disco que te lançou mesmo para um público que você fidelizou, né? Com o André Prando. Eu comecei a circular, eu já tinha feito alguns shows em São Paulo, com o Vão e tal, mas com o Estranho Sutil aí eu circulei mais, porque o Estranho Sutil a gente lançou em 2015. Eu sempre pautei meu trabalho muito em lançar disco e fazer show pra caramba. E, paralelo a isso, pra me sustentar, sempre toquei na noite também. Pois é, isso aí é uma coisa que a gente tem que falar aqui, né, cara? Eu conheço o André há um tempo e o André é correria no sobrenome, tá sempre aí fazendo barzinho, fazendo festa pra poder levantar ali o sustento. Sim. É a mesma coisa de gente E que... o próprio caixa da sua banda, né, cara? Pra fazer é a mesma coisa acontecer. da galera que tem mais de um trampo, né? Só que no meu caso, meu trampo é só música. E André, a gente tava falando do Estranho Sutil, que foi seu primeiro álbum. Pouco tempo depois você foi pro álbum
Antes da gente lançar o Voador, a gente lançou um ao vivo na UFS. Como eu estudava na UFS, a gente fez um projeto de extensão lá que era ocupar o estúdio, né? Então a gente gravou o Estranho Sutil na íntegra ali No estúdio da UFS. no Bob Esponja ali, no estúdio da UFS. E aí lançamos em vídeo e nas plataformas digitais também, esse meu primeiro ao vivo. Nesse processo começou sua experimentação para gravar o Voador? Nessa época já estava nascendo algumas músicas do repertório novo. Meu processo de composição é muito espaçado, eu componho pouco. Então vou guardando as músicas assim e aos poucos vou começando a entender e criar um novo universo para aquele conjunto de músicas ali até chegar num novo conceito de álbum assim, né? O que vem primeiro, a letra ou a música? Ou não tem regra? Como é que é seu processo na hora de compor? Acho que a ideia vem, A ideia. vem O tema. antes, o tema é o mote. Considero que eu tô sempre com o radar ligado, então guardo um monte de rascunhos, assim. Às vezes a gente tá conversando aqui, pintou uma combinação de palavras que eu achei interessante, que eu vou aqui anotar. Ontem à noite, por exemplo, eu tava compondo uma música em parceria com os amigos do Roça Nova, lá de Juiz de Fora. Eles já tinham uma música, assim, então... Mas antes de começar a escrever em si, eu peguei o mote, que já tinha o nome da música, só pra dar um exemplo, né? Gavião Cigano. Corinthians? Mentira, não, vai. Eu comecei a fazer um estudo das aves e da cultura cigana. Aí peguei um livro meu aqui, que é O Presente da Águia, do Carlos Castaneda. Então eu comecei a fazer uma pré, antes de ouvir a música. Eu já comecei a fazer me contextualizar aqui no universo a partir do título dela. O mise-en-place. Pra depois entrar, sabe? Então assim, primeiro a ideia. Que eu aprendi a voar, abram asas. Que eu aprendi a voar, Beleza, estamos no Voador. Voador, eu lancei com distribuição digital da Sony. Não sei se é muito claro para as pessoas de um público geral o que é uma distribuição digital, o que é uma gravadora, porque se fala Sony, a galera deve ter achado que eu ganhei muito dinheiro, que eu tinha orçamento para fazer as coisas e não fiz porque não quis. Quando a gente fala em distribuição digital, imagina que você tem uma música, você pode botar sua música no YouTube sozinho, beleza, YouTube tem essa política aí. Agora, para você subir no Spotify, no Deezer, no iTunes, você precisa passar por uma distribuidora. E aí tem várias distribuidoras diferentes. E essas distribuidoras, várias delas, cada uma tem um acordo diferente. É isso, aí algumas cobram uma taxa, outras são gratuitas, tem um acordo ali. E essa distribuidora vai pegar o seu material e vai distribuir para todos os streamings. E aí só joga lá. Não existe uma estratégia, isso aí depende de você. Não tem patrocínio de... Participar de playlist. Essas coisas aí vai da estratégia de cada um, assim. Mas no meu caso ali, da distribuição digital, a Sony não investia. Eu entreguei o disco já pronto para eles só distribuírem. O artista acaba vendo como uma chance ali de... Uma chance, né, cara? Tô aqui numa gravadora quando grande, que na minha vida, um contato maneiro, a partir dessa construção toda que vem abre. de suor, né, que eu tô contando aqui, quando que eu ia imaginar que eu ia ter oportunidade de fazer alguma ação junto com a Sony, né? Então, abracei a oportunidade. Aumentou meu público, fez chegar mais nas pessoas, aumentou o alcance. Não dá pra dizer assim, transformou minha vida, que mudou minha conta bancária. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com quanto que o trabalho alcançou mais pessoas. E do Voador até chegar no Iririu, que é o seu último trabalho, foi um tempo aí trabalhando... Doideira, a pandemia no meio, bastante né? show, Em uma pandemia no meio, 2019, a gente vai por falar exemplo, sobre isso também. a gente lançou o Voador ali mais ou menos no segundo semestre de 2018. 2019 era o ano que a gente tava a mil, assim, com o Voador. Produzimos um show bacana, figurino, cenário, banda afiada. Tocamos no Rock in Rio em 2019. Tava nesse momento maneiro, nessa repercussão de ter feito Rock in Rio. E aí veio pandemia, né? 2020. Aí, meu irmão, salve-se quem puder, literalmente, né? Aí a cabeça já começa a fritar, né? E aí comecei a compor umas coisas e tal. Em maio eu já tava lançando um EP, que foi o Calmas Canções do Apocalipse. tô cansado da rotina me bombardeando bad. Ultimamente pra aguentar, fico olhando. Vamos falar agora do seu último lançamento, que é o álbum que eu vou pedir pra você falar o nome aqui. Qual é o nome do álbum? Iririu! Inclusive, agora com Ekio. Iririu!
Rapaz, eu fico imaginando assim, André, quem não é daqui de Vitória, entender o que é essa palavra, né? O iririu. Cara, ali, né? esse foi um grande desafio. E você tenta assim. explicar um pouco na própria música iririu, né? Assim, Esse foi o quebra-cabeça que eu tentei resolver. Iririu é uma palavra, né? É um cumprimento que traz uma certa identidade de uma galera e que demarca um momento. um estilo de vida, podemos dizer. Estilo de vida. Num primeiro momento ali, quando eu tive contato com a palavra, e foi quando eu entrei na UFS, ali em 2010 mais ou menos, o contexto em que eu conheci foi, nessa época tinha semanalmente a Fogueirinha Vibe. Pra quem tá ouvindo a gente não faz a mínima ideia o que é Fogueirinha Vibe. Fogueirinha Era Vibe era um uma evento. reunião. Não, era uma reunião de maluco pra tocar Mas tambor era um evento. em volta de uma fogueira. Em volta de uma fogueira, exatamente. Rolava toda terça-feira à noite, Toda né? terça-feira à noite, num Sim. gramado ali em frente ao Semune. Semune, que é o centro de artes da música. E isso era muito... É um cumprimento, um salve inebriante, um grato axé. Quem nunca ouviu, quem fecha com quem abre caminhos aí. Uma maconhagem danada. Uma maconhagem danada, era uma certa afronta também, porque às vezes os guardinhas da universidade não deixavam acontecer, existia uma resistência. Você teve uma pichação. Toma aqui um presente pra você. Leva pra alguém pra você presentear também. Teve a pichação. Estou aqui nesse momento, não temos fotos e imagens aqui, mas eu estou com um adesivo com o André Prando fazendo um joinha, próximo à pichação que teve ali na UFS, que é Eu Te Odeio, André Prando. Cara, isso é tipo, pichar. Eu quero saber como é que foi a sensação, cara, de receber uma pichação com o seu nome, assim. Você se sentiu homenageado? Muitos sentimentos, assim, né? Quando me contaram, falaram, bicho, você viu que tem uma pichação na UFS e tal, e mandaram uma foto pra mim. E é bem na passarela principal, assim. E aí tem no teto, assim, Eu Te Odeio, André Prando. E aí, cara, primeiro eu fiquei assim... Eu não sei, na verdade, o que eu fiquei primeiro, mas claro que... É porque eu já tava um pouco acostumado a lidar com o fato de que existe um hate, um ódio. Eu ia dizer pelo meu trabalho, mas é meio que pelo meu trabalho e pela minha pessoa, assim, que é basicamente um ódio por eu trabalhar demais. É um ódio por eu estar em todos os lugares. É um ódio por eu ainda estar em Vitória. Por você ainda estar em Vitória, né? Porque a gente tem muito essa cultura do que o artista, pra dar certo, tem que sair daqui. Tipo assim, você ainda mora em Vitória? É uma cidade maravilhosa, eu amo estar aqui e moro aqui por opção, porque realmente é uma cidade muito boa. Eu entendo que tem muito mais oportunidade em outros lugares, né, mercados e tal, está saturado, mas tem outras melhores oportunidades. Mas, mano, eu não vou sair daqui onde eu consigo construir um mercado muito bom pra mim, onde eu trabalho muito, toda semana eu tenho shows e tenho conexão com um monte de gente, me sinto um artista e uma pessoa pertinente na rotina da cidade, sacou? Eu reconheço isso. Mas tô sempre rodando, é a ilusão das pessoas acharem que ainda estou aqui, sabe? Eu moro aqui, é uma cidade boa de morar, mas eu tô sempre rodando. Claro que eu não faço tantos shows quanto gostaria fora da cidade, mas faço dentro do Vai no possível, certo, né? Vou no certo, vou no que dá, né? Pô, por exemplo, no Twitter, tem vários tweets clássicos, assim, que me zoam. Tipo, tenho medo de chegar numa festa de aniversário surpresa e sair o André Prando dentro do meu bolo. Eu tenho medo de ir na cozinha beber água de madrugada e abrir a geladeira e sair um iririu de dentro. Não fala o nome do André Prando 3 vezes não, que ele aparece. Essas coisas, mano. Tipo assim... de novo André Prando no festival tal, não sei o quê. A galera vê e me manda essas Mas coisas. Mas isso é sintomático, né, cara, de que você tá dando certo, né? Então, aí o grande lance e aí me faz rir e me deixa muito em paz comigo e com a vida, que é o seguinte: os motivos pelos quais me odeiam são os motivos pelos quais eu tô feliz. Esse é um bom corte, né? Eu não tô nem aí pro ódio das pessoas, eu tô cuidando de mim. As pessoas deviam cuidar delas, assim. A gente pode dizer aqui que você tirou de letra, né? Você pegou esse material. Então, aí, que é uma pichação, aí eu fui lá e fiz uma foto, uma camiseta, né? fez... Pô, porque pensa pro... Então eu falei, cara, as pessoas que me conhecem de outros lugares do Brasil e do mundo, elas precisam saber disso. Olha o que acontece aqui na minha casa. Aí eu fui lá tirar essa foto e mostrar nas redes, né? Como é que foi a mobilização da galera, assim, a resposta? Aí, cara, aí... Mais uma coisa muito presente no feedback da galera
é que foi uma grande declaração de amor. Você tava muito na mente da pessoa que fez isso. Exato, uma disposição e uma disponibilidade, né? Pra você assim, pegar, mano, uma caneta que risca bem na parede e ir lá, subir ali. subir, escrever, expressar. É uma coisa muito... É quase uma paixão, né? É uma homenagem. Mano, foda-se você, eu tô tocando em um monte de lugar mesmo ao mesmo tempo. Isso. É isso, meu trabalho é sobre isso, sacou? E com esse foda-se você, eu queria encerrar. Pô, prazerzaço estar com você aqui. Iririu. Obrigado por me receber Bom. na sua residência, no Seja meio das bem-vindo plantinhas, um felino muito simpático que tá aqui com a gente. Aqui dormindo com a gente. Rachixe. Rachixe. E você tá aí escutando Sonoridades. Em breve estaremos com outros convidados por aqui. Sonoridades. Sonoridades.